Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Invoquemos a Trindade que é santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos no curso sobre Abraão e hoje nós vamos olhar a destruição de Sodoma e Gomorra. Temos que lembrar que Sodoma e Gomorra fazem parte de 5 cidades que Abraão fez uma guerra. Em Gênesis capítulo 14, versículos de 1 e 2, tem assim: no tempo de Anrafel, rei de Sanaar, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaamor, rei de Elã, e de Tadal, rei de Goim, estes fizeram guerra contra Barra, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaabe, rei de Adama, Semeber, rei de Seboim, e o rei de Bela, este é Segor. São 5 cidades, 2 serão destruídas e uma vai se salvar, porque Ló fala assim, deixa uma cidadezinha aí para mim. E aí, essas 5 cidades, elas tinham uma aliança entre si para guerrear contra os outros povos e não serem vencidas, porque daí elas se fortaleciam. No início do capítulo 18, como nós vimos, nós temos a aparição no Carvalho de Mambré. Ali, Abraão estava com o seu filho Ismael, com a sua serva Agar, com Sara, a sua esposa, e aparecem 3 homens e falam assim, olha, no ano que vem, neste mesmo tempo, eu voltarei aqui e Sara terá um filho. E o que acontece? Sara, agora com 89 anos, e aí ela fica grávida. E logo na sequência, o texto dá uma mudada grande, porque no versículo 16, esses 3 homens falam assim, tendo se levantado, os homens partiram de lá e chegaram a Sodoma. Abraão caminhava com eles para os encaminhar. E aí no versículo 17, Yahvé disse consigo, ocultarei a Abraão o que vou fazer, já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e por eles serão benditas todas as nações da terra. Vocês lembram? Não é para eles mesmos, é para eles ser luz para as outras nações. Pois eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele que guardem o caminho de Yahvé, realizando a justiça e o direito. Desse modo, Yahvé realizará para Abraão o que lhe prometeu. E aí no versículo 20 começa. Então disse Yahvé, o grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande. Seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo o que indica o grito contra eles. Subiu até mim, então ficarei sabendo. Aqui nós temos algo importante. Deus ouve o grito das pessoas. Agar gritou, Deus veio. Agora, os povos vizinhos reclamam contra Sodoma e Gomorra. E o que eles faziam? Eles faziam um negócio que não era comum. Naquele tempo, você não tinha hotel, você não tinha restaurante, as pessoas saíam para viajar e dormiam na beira da estrada ou eram recebidos pelas pessoas. O que Abraão fez no Carvalho? Apareceram 3 homens, rapidamente ele manda já buscar uma coisa, outra e assim por diante, e recepciona muito bem esses homens. E tanto Sodoma como Gomorra, eles não fazem isso. Quando aparece um estrangeiro, eles querem abusar sexualmente deste estrangeiro, não cumprindo algo muito importante. Em Êxodo, capítulo 22, versículos 20 e 21, diz assim, não afligirás o estrangeiro nem o oprimido, pois vós mesmos fostes estrangeiros no Egito. Não afligireis nenhuma viúva ou órfão. Se o afligires e ele gritar a mim, escutarei seu grito. Minha ira se acenderá e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Aqui é importante. E se a gente for lá em Levítico, que é o livro seguinte, capítulo 19, versículos 33 e 34, se um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestarás. O estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo.
pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Eu sou o Yahvé, vosso Deus. Então aqui a gente tem algo importante. Esse bom costume de receber bem as pessoas que estão em viagem ou que estão dentro de um êxodo, mudando de terra para terra, e você tem que receber bem essas pessoas. E aí, qual o grito que sobe contra Sodoma e Gomorra? E a gente percebe bem isso no capítulo 18, quando essas pessoas vão para Sodoma e chegando lá, eles não são bem recebidos. Já no versículo 22, fala assim: os homens partiram de lá e foram para Sodoma. Abraão se mantinha ainda diante de Yahvé. Abraão se aproximou e disse: destruirás o justo com o pecador? Ou seja, Abraão percebe que a cidade não é acolhedora e que os homens vão com um destino certo. Porque na Bíblia, quem não é por Deus é contra Deus e merece a morte. Então a destruição de Sodoma e Gomorra é por não estarem dentro das regras de Deus. Mas diácono, Deus mata mesmo? Deus destruiu Sodoma, morreu todo mundo e é assim mesmo? Não, gente. Deus é o Deus da vida. Ele é o Criador da vida e Ele não quer que ninguém se perca. Jesus vai falar: eu não vim para que nenhum dos seus filhos se perca, eu vim para salvar todo mundo. As pessoas têm que fazer a sua parte. Então, o que é morrer? Vocês lembram do casal que lá em Atos dos Apóstolos não colocou, venderam um campo e não trouxeram tudo para os pés dos apóstolos para ser dividido para a comunidade? Eles morreram. Mas é morte física? Morreu e... Não, é a morte para a comunidade. É como você ter uma amizade com alguém e essa pessoa te trair, fazer um negócio muito grande, horrível com você, e você fala assim: esta pessoa morreu para mim. Ela vai continuar a vida dela para lá, vai continuar fazendo as coisas dela, mas para você, ela morreu. Então, essas pessoas morrem dentro do projeto da opção de Deus. Mas é uma morte física? Não. Ah, mas e Sodoma? Olha, ali era uma região já de seca, de enxofre e assim por diante. Deus não mata. Como se a gente for olhar bem certinho, Jericó. E Deus destruiu, todo mundo foi passado a fio de espada. Jericó já estava destruído fazia muitos anos, mais de uma geração, quando o povo entrou lá. Passou por Jericó. Então a Bíblia está mentindo? Não. Eles estão fazendo uma leitura teológica e não histórica. Então Deus mata alguém? Não. Assim como nós vamos ver no sacrifício de Isaac, Deus não mata, não quer o sacrifício de criança, pelo contrário. Então, Abraão negocia com Deus. Mas Deus, você vai destruir, e se tiver 50 justos? Tá bom, por causa de 50 justos, aí Abraão pensou e falou: mas vixe, será que tem 50 gente boa lá? Deus, e se tiver 40? Também não destruo por causa de 40. Mas será que tem 40? Olhando bem aquela cidade é ruim. Se tiver 30? E se tiver 10? E assim por diante. Então Deus falou: se tiver 10, tudo bem, tá? Mas essa cidade será tirada dessa lista de presença de Deus. Ela se exclui. E aí você tem a destruição de Sodoma. No texto de Gênesis 19. Ao anoitecer, quando os dois anjos, eram 3 lá, agora são 2, chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. E disse: eu vos peço, meu senhor, descei à casa do seu servo, para aí passardes a noite e lavar-vos os pés. De manhã retomareis o caminho. Ló está fazendo exatamente o quê? A boa acolhida. E ele insiste, os caras não querem, não, nós vamos dormir, não, vem para minha casa. E quando eles chegam na casa, ele prepara uma refeição, faz cozer pães asmos e eles comem. Eles não tinham ainda deitado, no versículo 4 do capítulo 19 de Gênesis, quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, ou seja, todo mundo mau. Todo o povo sem exceção. Vocês lembram, né? No capítulo 12, você vai ter o nome desses 2 reis. Né? Bara, que é rei de Sodoma, que significa malicioso. E Bersa, rei de Gomorra, que significa mal. E aí, os reis são maus, o povo segue os reis, acabam fazendo a maldade, e os homens querem o quê?
falam para Ló: onde estão os homens que vieram para a sua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Ou seja, vão violentá-los sexualmente. Ló saiu à porta e, fechando atrás de si, disse: suplico-vos, meus irmãos, não façais o mal. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vou-las darei. Trazei-as e fazei o que vos parecer melhor. Gente, aí o cara fala: pô, ele vai dar as mulheres, as filhas dele? Sim. Quebrar essa regra de receber bem as pessoas é muito complicado. E Ló, ele tenta ao máximo manter essa lei. E as filhas? A mulher naquele tempo, gente, ela não tinha essa questão tão forte como nós temos hoje. A mulher, ela existe para a reprodução. Ela tem que ser virgem até o casamento, mas se o pai dá, ela faz aquilo que o pai faz. Nós temos muitos textos. Inclusive, no próximo estudo, nós vamos ver que Abraão, por 2 vezes, cedeu Sara para não ser morto. Uma a Abimeleque e outra ao faraó do Egito. Ou seja, você é minha irmã, você não é minha esposa. Se for minha esposa, eles me matam, você é viúva, eles podem te desposar. E a mulher não tem direito de falar não. Mas você é minha irmã. E aí eles trataram bem, hein, Abraão. Depois descobrem, aí dá uma zebrinha danada. E dentro disso, nessa destruição de Sodoma, eles não aceitam. Vamos continuar no texto. No capítulo 19. Deixa os caras quietos e vão mexer com a minha filha. A população respondeu: retira-te daí. Um que veio como estrangeiro agora quer ser juiz? E aí o que acontece? O Jó entra para dentro de casa, e os anjos acabam ferindo de cegueira todos aqueles que estavam fora, do menor até o maior, de modo que não conseguiam encontrar a entrada. Quer dizer, cego eles já eram, né? Não enxergavam Deus de forma nenhuma, nem suas leis. Os 2 anjos, né, dizem a Ló: ainda tens alguém aqui, teus filhos, tuas filhas, todos os que estão na cidade, faze-os sair daqui. E aí ele tenta convencer os genros dele e eles não vão. E aí começa a destruição da cidade. Raiando a aurora, os anjos insistiram com Ló: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Enquanto a levavam para fora, ele disse: salva-te pela tua vida. Não olhes para trás de ti e nem te detenhas em lugar nenhum da planície. Ou seja, o que é não olhar para trás? É você não falar assim: ó, lá que é o bom. Vocês lembram que Ló já tinha escolhido morar na parte que era mal. Abraão foi para a parte boa. Ló já tinha escolhido uma parte ruim. Então não olha para trás. Ali é passado. O teu presente é aqui e o teu futuro é lá. Olha para frente, naquilo que Deus está te dando. E não com saudosismo quanto ao passado. E aí, a mulher de Ló faz o quê? Olha para trás e vira como uma estátua. Mas isso é verdade? Não, Deus não castiga dessa forma. Deus seria muito maldoso. Deus é perdão. Pedaço de sal lá que parece uma pessoa, eles contam uma história. Isso daí, gente, chama-se etiologia. Você explica algo que já existe com o fato do presente. Deus não mata o pecador. Nós, inclusive, no nosso julgamento, não é Deus que vai falar: você vai para o inferno. Não. Somos nós, através das nossas atitudes, que nos encaminhamos para o inferno. E aí você tem a destruição de Sodoma e Gomorra. Muito interessante. Essa destruição, ela é profunda? Sim. Todos aqueles que não seguem a Deus são destruídos. No aqui, não. No depois. Sigamos juntos. Paz e bem a todos e a todas.